Tudo bem? Tudo bom. A sua... Agora melhorou. Parece que a internet está um Tá pouco... bom aí? Tá. A Agora tá bom. iluminação tá boa? Eu acho que tá. Tá bom. E aí, para você? Tá ótimo. Ah, tá. É... A imagem está tremendo um pouco. Não, é porque eu estou tentando tirar aqui essas imagens aqui, ó. Mas não consigo, não. Ah. Tá bom. A hora que você quiser começar, só falar. Aparecida, antes da gente começar, eu dou alguns avisos. É o Ok. seguinte, aqueles que sentirem sintonias e interessados com os nossos assuntos, podem nos seguir através das redes, né? Pela página Realidade Intocável, e acessar o nosso site, que é realidadeintocável.com. E lá estará todo o material já publicado até hoje. Inclusive, essa live vai ser postada nas redes sociais e as pessoas poderão assisti-la a posteriori. Então, vamos lá. Como é de praxe, nós fazemos essa live, né, sobre o conteúdo do livro Realidade Intocável, e nós estamos sempre convidando as pessoas que tiveram contato com o livro, ou seja, os leitores deste livro, que interessaram sobre este assunto. E nós vamos fazer uma reflexão dentro do conteúdo do livro, que nós intitulamos hoje Você pode silenciar a sua mente? É um desafio para todos nós, né? Então, vamos ao assunto. E esse assunto foi proposto até pela nossa convidada, Maria Aparecida, que é uma coach empresarial. Ela tem formação em física quântica e é psicóloga e já atua vários anos dentro desta área de desbloquear as pessoas em suas dificuldades para que elas sejam mais felizes. Então, vamos ao assunto. E aí eu abro a palavra à Aparecida para que ela manifeste sobre este tema e sobre o conteúdo do livro, que está muito relacionado a este tema de hoje. Boa noite, Aparecida. Boa noite para todos que estão nos assistindo até agora, que eu tenho visto aqui, Juliana Rosado. Então, vamos lá. Tem o Cláudio Brito, tem o Gabriel, tem a Juliana. Boa noite para vocês. Boa noite, Zezinho. Obrigado por esse convite. E o que eu tenho a dizer, a Maré entrou, boa noite, né? O que eu tenho a dizer é algo que eu pratico, que eu busco praticar, porque qual pretensão eu teria de gerar transformação na vida das pessoas, de fazer com que elas se sintam felizes no modo e no grau de evolução que elas estão, se eu não me propuser a fazer isso constantemente. E hoje, eu deixei as coisas acontecerem, sabe? E é bem interessante, porque o que eu me propus a fazer, eu fiz. E é mais interessante que, ao fazer algo que eu não dava conta de fazer, exatamente porque hoje, especificamente, eu silenciei minha mente.
para que eu pudesse estar aqui sem nenhuma teoria. Eu não estou aqui para falar de teoria, porque o simples, o que você pratica do seu coração, né, é o que realmente vai te trazer algo diferente. E eu busquei aqui no livro algumas informações, eu não tive um momento para essa parada. Aí eu pensei, então vai ser exatamente como tem que ser. Porque se a gente não vive o presente, a gente está com medo. E uma vez eu ouvi alguém dizer que o universo é uma desculpa para a gente ainda não enxergar a realidade, não é? E nós temos o que eu venho observando muito, né? É que as pessoas estão se escondendo demais através das redes sociais, elas fogem da própria essência. Não vamos colocar a culpa nas redes sociais, porque se não fossem as redes sociais, nós não estaríamos aqui, não é? Porém, a gente deve avaliar o benefício. E eu percebo muito isso, que até na minha profissão, o medo que as pessoas estão tendo de olhar para elas mesmas. Mas eu posso garantir que é muito bom você olhar para você. E hoje eu estava almoçando, eu fui almoçar fora. Como que almoçar fora? Eu saí da minha cozinha e fui lá para a parte de fora. E eu estava almoçando e simplesmente observando como que uma aranha, achei bem interessante, como é que ela faz uma teia. Ela vai dando saltos assim e se apega em alguma coisa. Achei isso muito interessante. E isso, eu entendo que o princípio do silêncio é quando você não pensa numa forma. Não é pensar numa forma, é quando você trabalha intensamente com você. É você naquele momento. Não é passado, não é futuro. É trazer sua mente para o agora e viver o agora. E aí que a gente tem que ver o quanto que a gente está disciplinado. E o quanto que a gente pode fazer esse treino de estar presente, não é? E agora mesmo eu saí de uma reunião, eles estavam dizendo isso. Enxergar Deus pelo simples. Sim. E como que você fez esse trabalho de silenciar a mente hoje, por exemplo? Hoje é um processo, não é, Zezinho? Porque não se Vamos consegue. lá, Zezinho é porque é o meu apelido para os mais íntimos, né? É, Senão o pessoal não fica sabendo que o pessoal me conhece como José do Rosário, né? Então, o mas aí Zé nome não, mas nome não não importa interessa. aqui, não. O O que importa é a Zezinho. essência nossa, que é comum. Isso. Mas vamos lá. Eu entendo, por cada um toma um processo. Porque para algumas pessoas, se você chega e fala, nada, tudo aqui é uma ilusão, você é louca, não é? É. Deus está aqui na minha cadeira, você tem que agradecer a tudo, você é louca. Então a gente precisa conversar de acordo com a realidade de cada um. Só que eu venho observando o seguinte, que quando quando eu parei de me apegar ao passado, acreditar em coisas que não eram reais, que estavam só na minha cabeça. Quando eu parei de acreditar no meu passado, desvincular desse passado. É uma coisa que a gente não consegue explicar. Você sente no seu íntimo, no seu corpo, a mente fica diferente. Você consegue, você não precisa fazer esforço com as coisas. Elas saem naturalmente. Porque o esforço está 100% na mente consciente. O que está, vamos pensar no iceberg, né? O que a gente precisa aprofundar é aqui na mente inconsciente, porque é ali que você vai
ela que vai te dar a passagem para a sua sabedoria. Uhum. Então, quando eu me desapeguei do passado e das ideias, dos medos, das projeções que nós fazemos, constantes, né? Você olha para um, você projeta. Nada disso tem sentido. Então, você vai aprofundando, você vai se aprofundando em si mesmo. Você vai Uhum. vendo Deus na sua... E é verdade, você vai vendo Deus na sua essência. Temos muito a caminhar, né? Isso. Deixa eu te falar. Vamos assim, fazer algumas coisas que me chamaram a atenção que você está falando aí. Você falou do universo, né? O universo realmente dito o seguinte: aonde você esconde de Deus e ao mesmo tempo onde você está procurando por Deus. Ou seja, você está numa projeção infinita, porque o universo é infinito, e você está nessa viagem. É uma viagem mental. Eu estou colocando esses pontos. Você está falando do passado. O passado simplesmente não existe. Ele não existe. Nem o Como o futuro, futuro também não não existe. existe. Exatamente. O que existe é esse momento aqui, mas a mente sempre está fora, assim, está no tempo. A mente está no tempo, ela cria o tempo. Ou ela está virada para as lembranças do passado, ou para os desejos do futuro. E você nunca está no momento presente. Agora, vamos voltar ao nosso tema, que é silenciar a mente. E vamos colocar assim, parece ser um desafio. Em princípio, é um desafio, pois a mente não te dá sossego em nenhum instante. Ela constantemente está em pensamentos sucessivos, como que o pessoal indiano fala, como um macaquinho que fica de galho em galho e não para nunca. Uhum. Mas aí, como você trabalha esse silêncio? Algo que eu vou dizer aqui um pouco inusitado, que eu nunca vi escrito, e foi na prática de silenciar a mente que eu fui descobrindo o que é esse silêncio. Uhum. Esse silêncio é o seguinte: é quando você aceita a realidade tal qual ela é. O que quer dizer isso? Você não está nem lá e nem cá. Você está aqui. O que é isso? Quando você pensa que deveria ser diferente, você já saiu fora. Você já saiu fora. A mente já agitou. Uhum. A mente já agitou. Ela já está fora da realidade. E aí você fala assim, mas se você se tornou inerte, parece que sim. Mas ali, naquele silêncio, naquela imobilidade que a mente fica, porque isso, para a mente, é quase impossível, porque ela sempre está em movimento, mas quando você vai aprofundando, depois nós vamos falar por que é se aprofundar, nessa imobilidade, aí você é capaz de estar no presente e no silêncio da mente e, ao mesmo tempo, aceitando a realidade daquilo que é, daquilo que você está vivendo naquele exato momento, sem querer mudar nada. Porque o seu ser, o nosso ser, o ser de todos, ele é imutável, ele é a realidade. Nós que nos distanciamos daquilo que você disse que é simples. E o simples é aquilo que é. Não tem nenhum adjetivo que possa caracterizá-lo.
Então, vamos assim, colocar em prática essa questão do silêncio da mente. Os, vamos dizer assim, sábios indianos diz que você, à medida que vai prestando atenção nos pensamentos, à medida que você vai investigando os pensamentos, eles vão se tornando, vamos dizer assim, saindo do seu inconsciente e indo para o consciente. Porque mais de... Aí eu não posso dimensionar a quantidade, mas assim, a maioria de nossos pensamentos são totalmente inconscientes para nós. A mente está sempre produzindo, mas nós não temos a noção do que passa no nosso campo mental. E, cientificamente, já foi dito que nós podemos emitir em torno de dizem, né, 70 mil pensamentos diários, e a maioria desses pensamentos são negativos. Então, imagina como que é. Imagina bilhões de pessoas com 70 mil pensamentos, vamos colocar em número, para o pessoal tomar a dimensão da coisa, diariamente emitindo a maioria de conteúdo negativo. E isso é que forma o nosso mental coletivo. É que forma o nosso... E nós estamos submersos a esse mental coletivo. Bom, aí já se vê a dificuldade que existe, aparentemente, porque você não conhece. Sobre isso. Agora, o que eu estava falando que era algo inusitado? É que quando você está ciente do processo do pensamento, em vez de você dar atenção aos pensamentos que estão na sua mente, você começa a não vê-los. Você começa a procurar o silêncio que está por trás do pensamento. A não dar validade ao pensamento. Ele vem e você fica em silêncio. Você não move junto com ele. A sua atenção não vai junto com ele. E você fica ali na imobilidade. Você fica na imobilidade. Você fica na imobilidade. Até que uma hora esse silêncio estabelece. Mas o que é mais interessante de tudo é que você não percebe que você entrou nesse silêncio. Porque o silêncio ele é tão silencioso que você não percebe o silêncio. Você percebe que estava no silêncio quando você deixou o silêncio. É a mente pensando que estava no silêncio. Está me entendendo o que eu quero dizer? Sim, perfeitamente. Você sai do ruído. Aí você já entrou no ruído da mente. Isso. Então, todos nós vivemos esse silêncio. Só que tem que, por ser imperceptível, nós não percebemos que estamos em silêncio. Sim. E aí você fala assim, para que isso serve? Você está nesse estado. É porque você não vai ser súcubo deste mental coletivo. Quando você... O que é que nós começamos a falar no início? Que o silêncio parte de quando você aceita a realidade tal qual ela é. Qual ela é. E o que eu estou dizendo atrás disso tudo? Quando você aceita a realidade tal qual ela é, não há reação do ego. E quando não há reação do ego, tudo acontece. Você pode agir. Porque Sim. Você vai ter clareza de como você vai agir. E aí está o famoso Fiat, faça a sua vontade, e não a minha.
Mas essa minha, nem minha é. É a vontade que está impregnada no mental coletivo. O silêncio faz você abstrair desse mental, Sim. não dar validade para ele e ficar na realidade que é silenciosa. E ela vive cada momento. Então, você não consegue antecipar a sua ação, não consegue prever. Mas na hora que acontece que você tem que agir, você vai agir diante da, vamos dizer assim, iluminação do Espírito, que é a sua verdade. E ele não está no tempo. Ele não está planejando nada. Então, você está entregue a uma força, vamos dizer assim, de luz, a algo que a mente simplesmente reflete aqui. E nesse momento em que a mente está quieta e pode refletir isso, você pode ser instrumento para que isso possa manifestar externamente, através ou de ação, ou de palavras, porque ali não vai ter, vamos dizer assim, a sua identidade, não vai ter as suas opiniões. Aquilo ali não vai estar distorcido pela sua personalidade, que acredita em N coisas que estão no mental coletivo. E nisso, quando você abstrai de todas essas questões, de todas essas crenças, de todos esses pontos de vistas que você tem como realidade e que você defende a ferro e fogo e que forma a sua imagem, aquela que você acha que, se não for defendida, você, vamos dizer assim, vai desaparecer. Aí, mas é exatamente isso. É essa imagem que tem que desaparecer, porque é ela que te escraviza, é ela que dá o contorno de tudo e que você vai agir como ela determina que você haja. E quando isso vai sendo desfeito, há a possibilidade da luz, que não está identificada com as sombras, começar a trabalhar, vamos dizer, a refletir em cima desses instrumentos. Eu dou exemplo disso da seguinte forma. Paralelo ao mito da caverna de Platão. Não sei se vocês conhecem. Já viu falar? Já. Mas, assim, você vai entender. Imagina que você esteja num quarto totalmente fechado e escuro. E você lá, vivendo nesse quarto. E tudo que você vai fazer, você vai ter que tatear. Se não tem... Você vai ficar ali. E, ao mesmo tempo, pela graça, vamos colocar assim, um determinado momento entra uma flesta de luz. E aquilo ali, você viu. Você viu. Olha o que eu estou falando, a palavra. Viu. Você não entendeu, você viu. A luz é um processo de visão. Aqui é um processo de tateamento, de entendimento, de ficar apalpando as coisas. O intelecto apalpa para falar, é isso. Ele está na escuridão. Na luz você vê. E a mente pode também ver pelo reflexo da luz nela. E nessa situação, a sabedoria que não é sua, que é a da luz. E quando essa luz penetra pela primeira vez nesse quarto, é dito um instante santo, um minuto de sabedoria, é que você sabe
que tudo aquilo ali que você vivia até então não tem mais valor para você. E nesse momento, você começa a dizer, esse mundo é uma ilusão. Porque você viu, mas você não sabe dizer por quê. Mas você sabe Como? Você não explica. você sabe que isso daqui é uma ilusão. E o processo continua. O processo continua. As paredes, elas vão sendo demolidas aos poucos. E quando todas essas paredes estão abaixo, ou seja, quando não existir pedra sobre pedra mais, que já foi dito, você está em uma total liberdade. E o que é essas paredes? É o seu eu. As nossas construções Então, mesmo. as nossas crenças, as nossas pontos de vista, ideologia, certezas, elas foram feitas dentro da nossa arrogância. E o que acontece? O espírito está aí para que isso seja desfeito. E então, quando o livro foi escrito, e eu não tinha percebido ainda qual, vamos dizer assim, era o caminho, ou eu não vou dizer nem objetivo, mas assim, a proposta, também não é uma proposta. O que poderia servir? Eu sabia que não era para ajudar ninguém, eu sabia que não era para transformar ninguém, eu sabia que não era para transformar mesmo as pessoas. E eu falei, mas para que serve? Se não é para ajudar, se não é para transformar. Aí depois, aos poucos, eu fui vendo que era exatamente desfazer a ilusão que nós temos de nós mesmos. Você fez para você mesmo. É desfazer a ilusão que você tem de si mesmo. Exatamente. E nesse momento, ainda dentro da caixinha, tá? Dentro da Matrix, Sim. você pode ver que ela é uma Matrix. E dentro dessa Matrix, você vai ver que você está sonhando e que todos estão sonhando. E a luz vem para desfazer deste sonho. E o livro, ele veio para prestar um desfazimento daquilo que nós chamamos de realidade e que no livro nós nomeamos de sonho. Então, aquilo que é realidade para todo mundo, para nós é um sonho. E o que é um sonho é a realidade. Então, eu vou dizer... Aí, como é que a coisa fica invertida? O amor é a realidade. Mas para o mundo, essa falta de amor e o egoísmo e o medo é a realidade. Para o mundo, os conflitos, guerras, desentendimento são a realidade. Para nós, a realidade é a paz. Então, num está o sonho e no outro a realidade. Sonho por quê? Porque nunca existiu essa condição tenebrosa do mundo para o real, para Deus. Deus, por ser pura luz, pura sabedoria, não vê sombra, não vê defeito em você. E ele não existe nesse mundo. Ele não está nesse mundo. Sim, e nem tem como você pedir ajuda a ele. Porque você que fez essa condição tenebrosa e é você que vai desfazer. O que você pode fazer é pedir a seu espírito, que é a luz, que desfaça isso. Mas você tem que querer isso. Deus não tem nada a ver com o que eu criei. Não tem nada a ver. Isso.
Esse é o princípio da Isso. responsabilidade de qualquer ser humano que quer sair da ilusão, não é? Porque a partir do momento, quando eu disse para você, é difícil explicar, mas dentro da física quântica a gente chama isso de coerência cardíaca. A emoção, né, é quando você une aqui o cardíaco com o coronário, né? Onde você entra numa unicidade. Nós estamos aqui falando, eu estou falando aqui de coisas, mas que eu também procuro nos meus momentos que a gente precisa parar, ter pausa e sentir a gente. Eu entendo que quando você parte do princípio de que você elimina todos esses... eu não vou falar pensamento, essas formas mentais, essas sujeiras mentais, para não falar outra coisa, né? Porque se a gente não tomar cuidado, a gente vai se sujando o tempo inteiro. E é essa sujeira que Deus não limpa, não é? Mas enquanto as pessoas, às vezes, se ajoelham, fazem promessas, mas naquele ato, naquela rogativa, eu entendo que eles são atendidos, sim, certo? Mas exatamente pela força que eles adquiriram dentro do que eles acreditam, ok? Quando a gente cresce, né, eu ficava por entender... Olha só, um exemplo da Maria do Carmo, né? Quando a gente era, eu e ela, eu via um mundo totalmente diferente. E um dia ela estava com uma ferida aqui, ó. Você sabe dessa história. Eu presenciei isso. Ela estava com uma ferida e nada curava. Ela me deu as mãos e disse, vamos lá na Nossa Senhora, pegar água benta, que eu vou me curar. Eu vi. Ela passou assim, a ferida caiu sem uma mancha e sem sangue. Então, essa é uma realidade que ela, naquele momento, foi a fé que fez com que ela acreditasse. É a fé, né? Agora, eu quero falar de uma coisa interessante, que é onde eu falo, cada um está num nível de compreensão. Quando você... O que a gente conversou há 5 minutos atrás, já não é realidade mais. E o passo seguinte é você simplesmente acreditar agora, é aqui, ó, aqui. Isso é que importa. Porque aí você não vai ter lixo mental, você não vai projetar, você não vai responsabilizar ninguém pelas coisas que você faz, porque vai acontecer exatamente o que você está querendo que aconteça. E eu gosto de falar que quando você fala da ação, da oração. Não é quando você... eu gosto muito de apreciar as coisas. Simplesmente apreciar. E quando você faz essa apreciação, eu não vou dizer contemplação, porque eu acho que está muito além ainda. Mas quando você faz essa apreciação, você entra no processo de ação. Entende um todo. Você consegue sair desse sentido do coletivo. Eu entendo que você pode andar pelas ruas e ser você única, único, porque você acredita na sua unicidade. Então, é preciso que quando você me perguntou, como que você faz? Eu tiro momentos para me silenciar, para me entrar em contato com a minha respiração. A respiração é um ponto do qual você entra em contato com o seu espírito, tipo assim, eu estou aqui, não é? Você conversar com as suas células. As células, elas estão loucas para serem transformadas. Esse é o universo que você pode transformar. Somente esse universo que você pode transformar. Você não vai transformar o universo do outro. Mas eu acredito que no meio do coletivo,
Se você passa ali no meio do coletivo, mas de uma forma não se apegando ao que foi, ao que pode ser, né? Eu entendo que você tem você passa a ter, além do entendimento, você começa a ver um todo. É Sim. diferente. É Uhum. bem diferente. Mas vamos pegar um pouco no que você falou para a gente colocar dentro do contexto do livro. Sobre a pessoa que foi curada, que passou a água e a ferida caiu. Então, assim, nós não podemos deixar passar isso despercebido, porque isso é muito, vamos dizer assim, importante mesmo. Não pode passar despercebido. É simples e forte. É simples, porque aqui está o poder que nos foi dado, que é o poder da mente. Ela que criou aquela situação e por ela mesma desfez daquilo. Sim. Então, quando eu estou dizendo o seguinte, que você criou e você vai desfazer. Então, todos os seus enganos você vai desfazer. E isso é um exemplo daquilo que foi criado e foi desfeito. Sim. Então, assim, isso daí, a vida nos ensina o tempo todo. O que eu quero dizer? Que a doença não está no corpo. A doença está na mente. Exatamente. Não o espírito. Isso. Não, o espírito não é doente. Isso. A mente adoece. Então, é o seguinte, o que já foi dito há milhares de anos atrás? Mente sã, corpo são. Sim. Se você tem, igual nós falamos lá no início, a replicação de inúmeros pensamentos e a maioria de conteúdo negativo, e a humanidade pensa dessa forma, como você vai ter um corpo são se sua mente é insana? Impossível, né? Impossível. Por isso que nós já fizemos um vídeo disso, se a pessoa quiser ouvir lá no nosso canal, que está lá, A Cura Verdadeira, nós vamos estar sujeitos à doença o tempo todo, porque a nossa mente é doente. E, naturalmente, isso vai refletir no corpo. Não tem como... Deixa eu falar. É por isso que o ser humano acredita no impossível. Porque, na verdade, ele não enxerga exatamente aonde que ele começou isso. Tira o in e põe possível, que aí as coisas começam a fazer sentido e o caminho é vou colocar o caminho é outro. Então, você entende quando você fala aí da doença, não é? É exatamente o que a humanidade deve parar e pensar. Que o I está dentro. Não existe, a doença é uma ilusão. O fato de você dizer estou doente já é uma grande mentira para você se acobertar daquilo que você não quer assumir como responsabilidade. Olha só que interessante. Desde pequeno, eu gostaria de ter tido esse conhecimento quando os meus filhos eram menores. Mas eu ensinava o Rafael a meditar, Gabriel, né? E um dia ele estava com dor de garganta e ele mentalizou: isso aqui não existe, é ilusão. Isso aqui não existe, é ilusão. O que aconteceu? A garganta dele, a dor desapareceu. Ele, mãe, isso não é verdade. Você tem razão nisso aqui. Certo? Então, é desfazer, vou falar, os nós que nós mesmos criamos. Por isso que a gente está aqui na Terra. Sim, então aí o seguinte, você está colocando isso, então assim, para aqueles que estão nos ouvindo, pode ser assim algo inusitado ou não é normal, que não possa, assim, vamos dizer assim, ser possível.
Mas a doença não está no corpo, ela está na mente. Sim. Ela é a causa, aqui é o efeito. Aqui simplesmente o efeito. Como você é o efeito num corpo da sua mente. Sim. Então, você é uma ilusão da sua própria mente. Isso aqui é uma ilusão. Aqui, aí, vamos voltar numa coisa que você começou a tocar, que é sobre o todo. Quando eu estava colocando para você a respeito da matriz ou do quarto escuro, isso simboliza nós presos dentro deste corpo. Isso. Presos dentro deste corpo. Então, quando essas crenças mentais vão caindo, você vai libertando e a luz vai penetrando. Até que o próprio corpo vai ser um dia desfeito. Certo? E aí, mas não quer dizer que ao desfazer o corpo pela morte, vamos dizer, pelo desencarne, você está livre. Você vai continuar numa outra dimensão com as mesmas coisas. Do mesmo jeito. Então, o trabalho é realmente em cima da sua questão mental. Isso. E esse trabalho, ele, vamos dizer assim, eu gosto de repetir isso pela liberdade que ele pode nos proporcionar. Por quê? Porque quando é desfeito esse eu, que é esse quarto, você não tem ali mais você. Tem um todo. Você sutiliza e entra em conexão com o todo. É o todo que está ali. Agora imagina, se você sai da Terra sem essa consciência. Era isso que eu queria colocar. Pira a cabeça de quem Não, desencarna. peraí. Né? Era isso que eu queria colocar. É muito interessante. Quando você sai com essa consciência que está aqui, o que vai acontecer? O seu desespero é tão grande e seu desejo, ou a sua culpa, ou as suas idiosincrasias todas, que você vai querer estar voltando aqui. Você não tem outra possibilidade, porque aqui é a única realidade que você sempre quis viver. Você nunca almejou algo que não fosse isso, você é identificado com esse corpo, com seus pensamentos, com seu nome, com a sua estrutura psicológica. Você vai querer voltar aqui. Quando esse quartinho começa a ser desfeito, você não tem como voltar mais nele. Mas eu posso falar que muitos não saem daqui. Não, mas Porque, isso... né? Sim, porque aí é que eu quero dizer. Por que eu comecei a tocar sobre a liberdade? Porque aqui te dá uma liberdade, não só aqui quando você está encarnado, porque a liberdade é quando você está livre de você mesmo. Não é nada de fora, mas você está livre daquilo que você pensa sobre você e, logicamente, sobre o outro. E quando você vê que tudo aquilo que você pensou não é realidade, o que acontece? Você tem a liberdade, quando isso daqui desfaz, de não precisar de voltar aqui mais compulsoriamente. E aí, por você estar desidentificado de todo esse sofrimento, de todas essas doenças, você poderá vir aqui em liberdade, exatamente por não estar identificado com tudo isso, e aí você poderá ser de real ajuda àqueles que estão aqui, que nós dizemos que está dentro do sonho coletivo. Sim, por quê? E dentro disso é que se pode dizer que existe um despertar. Mas quando você desperta, você percebe que você sempre foi.
aquele que estava sonhando nunca existiu. Ele simplesmente acordou e viu que aquilo ali era um sonho. Exatamente. Sim. Aí você observa que Deus é tão misericordioso que ele nos permite viver anos, séculos, não sei, nessa ida e volta para a nossa consciência, não é? Exatamente. Exatamente, porque ele é liberdade total. Isso. E quando você faz uma pergunta para ele, o que está? O silêncio. Você pergunta quem sou eu a ele, ele te responde com silêncio. Deus Isso. é silêncio. Esse é o vácuo. E quando a mente está em silêncio, ela está unida àquilo que é real, que é Deus. Esse é o vácuo quântico, que tanto a física quântica fala, né? Entra, porque assim, eu tenho, né, uma forma de ir limpando, limpando, e ficar no silêncio. E o silêncio, 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 tem que ter um treino muito grande. Como sabe? é? O silêncio, silêncio, sem nada na mente, você tem que ter um treino muito grande, certo? Porque, assim, preste atenção, você apaga tudo da sua mente muito rápido para ficar no silêncio? Se eu apago? Não. Rapidamente, tudo da mente assim, pá, e fica no silêncio e entra em contato com Deus? Eu, pelo menos, eu vou, né, numa constância, porque é a mesma coisa da morte. Preste atenção. Jesus Cristo, quando ele desencarnou, ele não ficou apegado. Agora me fala, nós temos apegos. Você fala, isso é meu, o livro é meu, não é? Não existe ninguém que não tenha um apego. Por exemplo, você desencarna e vai para outra dimensão, lá não tem comida, você vai fazer o quê? Você vai respirar, não é? Você vai comer o quê? Você vai ficar correndo atrás de carne, de quem é viciado, quem tem os vícios e tudo mais. Então, é preciso. Eu penso nisso. Eu penso nisso, né? Quando eu me projeto isso. Quando eu desencarnar, eu quero continuar o meu trabalho. Porque as pessoas falam, mas você é difícil, você desencarna, você não sabe onde está, não sei o quê. E eu digo para mim, eu quero desencarnar e dar sequência ao que eu estou fazendo. Então, para mim é um treino. Quando você treina, você desabilita e automatiza outras coisas. O silêncio é uma automatização que você entra em contato com Deus. Essa é a forma que eu pratico. Eu não vou falar nada além do que eu não faço. Certo? Sim, sim. Deixa eu te colocar. Dentro daquilo que pode ser, vamos dizer assim, transmitido em palavras ainda, porque palavras é símbolo dos símbolos, ou seja, eu já estou fora da realidade, é que nós não encontramos Deus. Ele já está, né? O silêncio não é para você encontrar Deus. O silêncio é o que você é. Você é Ele. Então, é o seguinte, você é Ele. E o seguinte, essa realidade, que é você e somos todos nós, ela nunca esteve encarnada. Ela nunca esteve aqui. Nós, aí é que está a dificuldade. Nós, como mente, a própria mente, porque isso é muito difícil da pessoa perceber, porque está muito no lado impessoal, não está no lado pessoal. A questão, você tem que despersonalizar a coisa. Você, vamos dizer assim, num determinado nível, é a mente. Você não é você.
Sabendo que a mente é uma ilusão, porque por isso se diz que você é uma ilusão. Quando essa ilusão da mente é desfeita, por isso que fala, a mente ela está te mentindo, você vê que você nunca existiu como realidade. Sim, dentro dessa realidade. Dentro dessa realidade. Você sempre foi aquilo que você sempre foi, que a mente não sabe dizer. E isso no processo, vamos dizer assim, teórico, vamos colocar... É muito fácil de ser dito. Eles dizem o seguinte, quando a mente está voltada para a projeção, para o universo, ela cria isso tudo. Mas ela, como se ela tivesse dado as costas para a realidade, para Deus, e criou esse universo. Quando ela deixa de desfocar, estou falando como um todo, a tendência de tudo é ir desaparecendo. É desaparecer, mas é o que eu estou te falando. Eu não posso eu posso falar disso, mas eu tenho que ser coerente com a forma como o meu grau de compreensão, não é nem um grau de compreensão, a prática que eu tenho para chegar nisso. Sim. Agora, eu estou te entendendo perfeitamente o que você está dizendo. Porque é o seguinte, como isso foi feito no tempo será desfeito. Isso. Até o dia que não vai precisar de mais tempo. Sim, sim. Agora, quando você viveu aquele momento, aquele instante, que, vamos dizer, que não seja, que seja uma fração de segundos, São tudo os lampejos. todo esse processo que existe no tempo, ele desfaz ali naquele momento. Então, você começa a viver aqui como se fosse um sonho e o que tiver de acontecer, aconteceu, porque você sabe que aqui não é mais realidade, então você não tem mais nenhum processo para viver. Isso, eu entendo perfeitamente isso, não é? Mas assim, esse momento é o momento da graça, é o momento da graça. E que todos nós vivemos isso, isso não está segmentado para a pessoa. Só que tem que... A pessoa não quer, vamos dizer, de uma certa forma, enxergar isso ou rejeita. Porque é o maior medo que nós temos. É de esquecer aquilo que nós somos. Exato, nós somos Deus. Exatamente. Mas para você ser Deus, você não pode ser o José. E nem aparecer. Sim, mas é isso. Mas vamos lá. Quantas coisas que, por exemplo, para você, para mim, que eram tão importantes que hoje não tem sentido mais. Sim. Não é? Então. Exatamente. Você precisou, né? Quer dizer, você não precisou. Hoje você entende que você não precisa disso. Do mesmo jeito que eu não preciso criar uma mentira para dizer que eu sou quem eu sou, que é um Deus, né? Que eu estou nesse despertar. A partir do momento, aí não vai ter nem palavra. Sim. O que eu quero dizer para você sabe? Eu entendo. Não precisa do processo. Entendi. Não precisa do processo. O processo já é mais, dentro da sua linguagem, uma forma, a forma de muleta para expressar. Para você não querer encarar a própria realidade. Você vai, ou seja, é como se existisse uma coisa que se você tivesse que viver no tempo. Agora, isso acontece, mesmo você sabendo disso, isso vai acontecer. Porque, na verdade, como pessoa, eu precisei me frustrar totalmente de um processo. Para você acreditar que aquilo não existe. Porque, mas assim, desde que você não seja tíbio, se você realmente entregou a um processo verdadeiramente, com certeza ele vai te decepcionar.
E quando você tiver a frustração total daquilo que você tanto procurava e não é verdade, você tem o entendimento. Você tem, cai ali você vive a realidade. E e dessa forma que nós não queremos passar por isso. A gente vai adiando esse vamos dizer assim, final, né, de tudo isso, porque você vai sempre adicionando mais alguma coisa, sempre adicionando a um desejo, e isso daí, você tem esse poder para fazer isso eternamente. Sim, se eu Esse quiser, né? processo pode ser eterno, se você quiser. Sim, sim. Até o dia que você vai cansar disso. E aí você vai ver que aquilo que você é, você sempre foi, você estava só adiando. Aí vai depender de cada um. Por isso que fala, a realidade, a iluminação, o despertar, seja o que for, a denominação que você quiser dar, é agora. Não existe tempo. Não tem tempo, não tem espaço, não tem tempo. Não tem espaço. E o espaço e o tempo é a mente o tempo todo criando. Sim, mas o e que eu isso tô falando... uma desculpa para você não viver aquilo que é real. Sim, eu estou dizendo que eu estou sendo coerente com o meu crescimento, né? Exatamente por isso. É bom falar nesse sentido, né? O dia a dia que eu não quero fugir, vou pegar lá no início, quando eu assento simplesmente e sou eu. Quando eu assento simplesmente e as coisas acontecem, como hoje. Hoje eu fiz algo inédito. Hoje eu fiz algo inédito, coisa que eu não fazia. E sem nenhum tipo de esforço. Quando eu falo o processo, é a liberação de todas essas coisas para acreditar, para desacreditar em tudo que eu acreditava. Sim. Mas a gente tem que passar por um processo, entende? Mas aí, deixa eu te falar. Entendo. Quando você está falando isso, no recuo total de tudo, das ilusões, não tem você mais vivendo nada. Sim, é o todo. Não tem você fazendo a coisa, não tem mais o experimentador e a experiência. Você é a vida. Aí você fala, mas se só falar? Não! Mesmo que você negue isso que eu estou dizendo para você, você é sempre... Todos são a vida. Sim. E não tem como ser diferente. E não tem ninguém aí vivendo. Sim, Você está... Essa é a ilusão básica que nós temos, que nós existimos como pessoa e que a gente está fazendo e experimentando as coisas. Esse é o maior medo que nós temos de desaparecer. Porque você acha que só quando você não for nada... Não é isso. Você não vai desaparecer. Eu não acredito nisso. Não é? O que eu vou vivendo nas minhas 24 horas é essa intensidade a fim de que eu saia de tudo isso. Agora, existem os momentos onde eu vou parar e pensar, aonde que eu estou? O que eu estou fazendo? Eu tenho que me voltar para dentro de mim novamente. Isso é interessante, não é? Deixa eu te falar. Aí, eu estou querendo fazer isso como um laboratório mesmo, porque aí as pessoas que vão poder assistir ou estão assistindo agora vão entender. Não existe você sair fora disso nem entrar nisso. Eu quero dizer o seguinte, não existe você aí. Enquanto existir, essa é a raiz da ilusão, é o eu. Aí, e isso daí só vai ser, vamos dizer assim, dissolvido no silêncio total. Porque enquanto existir o observador e aquele que observa os próprios pensamentos, ele está ali. Ele tá ali. Quando não existir mais nada, você está na totalidade daquilo que é. Então, aí, você pediu para ela fazer uma partilha sobre o vazio quântico. E até nós mudamos, que talvez as pessoas não entenderiam o que seria esse vazio quântico. Eu estou voltando naquilo que você pediu. O vazio quântico, quando não tem ninguém ali, mas ali está o todo.
O vazio é a mente que está dizendo que existe o vazio e que faz com que você não entre nisso, porque ali está a totalidade, não o vazio. Exatamente. Agora, não existe esse movimento de dentro e fora, porque o movimento de dentro e fora, de interno e externo, está em relação a alguma coisa, a alguém. E quando não tem esse alguém, existe o todo. É isso que nós não queremos admitir para nós, ou seja, exatamente, em termos bem, vamos dizer assim, vulgar, que você não é nada. E Sim. quando não tem nada aí, não existe conflito, não existe guerra, não existe falta... Existe o que é? A realidade, que é o amor, que é a paz, que é a felicidade. E ainda, como, vamos dizer assim, um instrumento, uma sombra disso, isso pode manifestar nos seus instrumentos, que eu diria, que são a sua mente, o seu emocional e o seu físico. Mas não você manifestando. Ali não tem mais você ali. Sim. Não existe. Você é simplesmente um canal. E aí você sempre será um canal, qualquer um de nós. Enquanto a gente estiver aqui, nós somos instrumentos. Ou dessa realidade, ou desse mental coletivo, da caixinha. Você escolhe. Concordo plenamente. Eu concordo plenamente com isso. Que dentro desse, vamos dizer, do vazio, não é? É que eu me encontro. Dentro do vazio é que eu vejo que eu sou. Dentro do vazio é que o que era dificuldade hoje não é mais. Não é? Agora, entenda que esse você não é você. Esse você são todos nós, que é o único ser. Vamos falar de um cacho, não é? Que se desprendeu. Sim. E cada um está na sua experiência. Se não for assim, não há liberdade. Se não for assim, não há o direito de viver e ser como tem que ser. Exatamente. Até que cada um encontre a si mesmo. Exatamente. São formas, são manifestações, formas de falar, mas o encontro é um só. É Deus, não é? É Deus dentro. E nós temos um vídeo, que foi até o último que nós publicamos. Nós quem? Hein? Da realidade total. Vamos colocar. Tá. Que chama Não Existe... ele é assim, não existe Deus em você. Existe Deus. Essa é a última realidade e a única que existe. Sim. É o todo. E essa é a não dualidade, o verdadeiro sentido do Advaita. Aquele que sabe que não existe separação entre ele e nada, entre ele e Deus. Então, se não existe, por que ele vai estar procurando aquilo que... Por que ele está querendo unir aquilo que nunca foi separado? Sim. Por que ele vai querer? Não tem sentido. Por que ele vai procurar o entendimento se ele é o próprio entendimento? Exatamente. Então, esse mundo desaparece. Tudo que você imaginou disso não tem mais sentido. Aparecida, vamos fazer uma coisa. Eu sou, né? Eu sou. Eu sou. Eu sou. E pronto, não tem mais nada. Eu sou. Porque depois de Deus vem o Pai Criador, né? Eu sou, pronto. Exatamente. Só isso. Eu sou. E se eu sou, eu sou. Tá bom. Deixa eu te falar. O Instagram hoje foi bondoso, porque normalmente a gente fica uma hora e ele cai Eu não sabia. Foi generoso. Deixa eu te falar. Então, vamos encerrar, porque senão fica muito longa. E aí,
aquelas pessoas que puderem estar ouvindo isso a posteriori, nós vamos publicar nas nossas redes, que é no Instagram, no Face e no YouTube. Que bom. Agradeço a presença sua, Aparecida, foi muito bom. Eu te agradeço. A gente está partilhando essas ideias e eu desejo uma boa noite a todos, a você, e que nós entramos dentro do sonho, saindo dentro deste sonho que a gente tanto venera. Nós estamos saindo de um pesadelo, né? Que é a fascinação com esse mundo. Exatamente. Então tá, eu que agradeço. Boa noite a todos e sucesso aí para você. Tá bom? Tá bom. Até mais. Até mais. Estou desligando. Tchau. Tchau.